É com Prontinho, você, Araci. gravação iniciada. Muito boa noite a todos e todas. Eu sou Maria Araci Bonfim. Hoje é o dia 12 de março de 2025 e eu vou começar uma conversa, mais do que uma aula, digamos, né? Não é conversa exatamente porque, infelizmente, eu não vou ter como escutar vocês todos, mas a gente vai ter um momento mais para frente para conversar sobre o tema dessa exposição de hoje. Eu não vou fazer uma projeção a princípio, e eu queria que vocês ficassem à vontade para levantar a mão, né, para fazer perguntas, de preferência, mais quando eu estiver me aproximando do fim, para a gente poder organizar um pouco. Primeiro, eu quero dizer que é muito bacana que vocês estejam aqui num curso como esse, porque ele em si, essa presença em si, a meu ver, ela já constitui uma parte do que vem a ser a necessidade da formulação de um problema, né? E esse é o tema a que que coube a mim e ao professor Wendel, formulação do problema e hipóteses de pesquisa. Esse é o tipo de assunto que só uma pessoa vai poder saber, né? Você mesmo. Porque a demanda do trabalho de uma pesquisa, ela, ela é muito grande, ela chega às vezes a se confundir com a nossa própria vida, né? E é preciso que a gente se muna de textos e de coisas muito abstratas, né, no mundo da literatura, que é o meu caso, né, e, portanto, eu falo a partir de uma posição de quem pesquisa literatura já há algumas décadas, né, como é estranho dizer isso, mas é verdade, né, eu comecei, aproveito também falar um pouquinho para vocês da minha trajetória, porque ela também faz parte do que eu tenho para explicar, se é que eu tenho alguma coisa assim, para contribuir com o aprendizado de vocês, ou com a decisão que vocês venham a fazer sobre o que pesquisar, e aí volto-me para essa ideia que eu falei há pouco. Só você mesmo vai poder saber, né, o que é relevante para você. Espera aí, deixa eu ver o que está aqui. Ok, coloquem perguntas no chat para serem respondidas ao final de cada bloco. E bom evento a todos. Então, pessoal, eu venho de uma história provavelmente muito semelhante com a de vocês, que é da graduação em letras, né? E aí aqui a gente tem um curso que nos oferece muitas subdivisões no seu corpo de possibilidades de pesquisa. E quando eu entrei, eu não fazia a menor ideia que era a literatura que ia ser o meu rumo, né? Porque eu, na verdade, entrei no curso de letras muito em função da língua estrangeira. Acho, às vezes, até que a gente começa, né, a nossa trajetória muito jovens, às vezes, mesmo, tanto que eu, particularmente, tive um pequeno desvio. Eu comecei letras, aí eu achei que aquilo ali não era para mim, eu não queria dar aula, e aí eu fiz uma outra graduação, que foi em turismo, vejam bem. E a época, na UFMA, todas as duas graduações, ainda era possível, né? Depois disso passou a ter uma norma de que a pessoa não pode fazer duas graduações ao mesmo tempo na universidade, mas foi o meu caso. Então, às vezes, acontecia de eu ir para aula de manhã para um curso e à tarde para outro. E eu tinha, assim, essa
ideia meio dúbia na minha formação, ao mesmo tempo que eu estava um pouco desgostosa com as letras, eu me empolguei muito em ser aluna do outro curso, e eu tenho a impressão que o fato de ficar em contato com um mundo tão diferente, em termos práticos, uma vez que nas letras a gente, nas licenciaturas a gente está se formando para ser um licenciado, para dar aula, no turismo eu tinha uma convivência diferente e, como é que eu posso dizer, alvos diferentes para o meu futuro profissional, né? Mas é curioso como no decurso do que eu estudava, quanto mais se aproximava do fim do curso de turismo, mais eu via assim uma espécie de vazio, de, né, que na época eu não entendi muito bem, depois eu entendi. Eu tinha o desejo da academia, e não era na academia de turismo, não era para ser professora de turismo, que inclusive eu também fui, depois que eu me formei. Aquele mundo que gira em torno muito mais de uma técnica e de administração, que é maravilhoso. É um curso incrível que dá uma. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma que seja ruim, muito pelo contrário. Eu aprendi muito, inclusive que não era o meu lugar. E por isso que eu acho que, de certa forma, essas negativas que a gente tem também nos ensinam muito, né? Negativas que eu digo da vida, das escolhas e tudo mais. Então, a gente chega aqui a um ponto, eu vou fazer vários retornos no que eu estiver falando com vocês sobre a minha própria experiência, porque eu acho que se torna algo mais incentivador, digamos assim. Como eu falei no começo, o fato de vocês estarem aqui, né, a gente tem uma sala aqui com 31 pessoas, falando de pesquisa em letras, falando de uma possibilidade de aprofundar os estudos nessa área, ou quem já está, né, na pós-graduação, que é uma baita escolha, que é uma escolha difícil. A gente tem um panorama de muita complexidade no mundo acadêmico, né, cada vez mais, uma carreira que, aos poucos, teve um decréscimo de interesse muito grande e que é possível que comece a melhorar, né? Eu acho que a pós-graduação tem uma função ou uma propriedade de elevar o nível. Eu tenho um otimismo, gente, com relação ao futuro da educação. Eu sei que a passos lentos, e com aprendizados novos sempre, mas eu posso dizer, a partir da minha experiência, que a gente vai fazendo tentativas e uma hora a gente vai acertar. Eu quero crer nisso, né? Quero crer e creio nisso. Então, é, eu entendo a formulação do problema e hipóteses de pesquisa como um ponto bem peculiar e definido no que diz respeito ao óbvio, quando a gente fala em problema. O que é que se diz quando se pensa em problema? É uma pergunta, né? É uma questão. Então, para ensinar a formular perguntas de pesquisa bem definidas e desenvolver hipóteses, é preciso que cada um fique centrado e um pouco mais munido de tudo que viu até ali. Se não é possível que a gente acabe fazendo perguntas que a gente não vai ter como responder. Ou que a gente vai fazer uma pergunta
que nos dá uma espécie de descaminho, né, que nos faça nos perder. Eu entendo o estudo, qualquer estudo que seja, né, e eu observo ao meu redor, com meus amigos, com familiares que são da área acadêmica, que cada um tem um modo, né, que é absolutamente diferente. A minha mãe, por exemplo, é pedagoga, a minha filha é bióloga, e é engraçado como a gente consegue dialogar e trocar ideias, mas quando a gente vai para a prática, são modos bem distintos de como a informação se torna em ciência. E aí é o grande lance de quem vem estudar, de quem vem para a pós-graduação. Porque a gente sabe que investir na pós-graduação significa que a gente vai fazer uma espécie de pacto, né? Uma espécie de pacto mesmo, eu acho que é a palavra certa, com o que a gente já aprendeu e com um volume grande de coisas que a gente vai aprender, de uma forma mais metodológica, né, digamos assim, e mais profunda, porque a gente precisa ter um nível de leitura que responda, que obedeça, que consiga nos fazer mais perguntas. Né? A forma como a gente chega, ancora nos textos, é outra. Né? Se uma vez a gente passa por uma graduação, e aí eu posso falar da minha experiência como aluna e da minha experiência como professora, né? Já com bastante tempo aí, e vivenciando tempos completamente diferentes, né? O modus operandi vai mudando e a gente também precisa se adequar a isso. Então, eu falo aí de um tempo em que a gente fazia um trabalho, era basicamente falar, pesquisar muito nas enciclopédias, nos almanacs, né, nas bibliotecas, a vida do autor, pegava assim, cacos de informações, às vezes, tinha e às vezes com muita dificuldade a gente conseguia um exemplar de um livro, uma cópia, o que quer que seja, e o trabalho praticamente era uma descrição, né, daquilo, uma coisa bem simples. Quem pode fazer é bater a máquina, né? Então eu faço essa parte, né? Eu faço aquela outra. E aí eu vejo também o meu percurso já como professora, já com um mundo diferente. Que mundo diferente é esse? O acesso aos dados, à internet. É brutal, gente. É impossível não falar sobre a formulação de problemas de pesquisa sem que a gente mencione e lance mão do que é o acesso à informação, né? E muitas vezes ele pode ser muito problemático, porque a gente precisa criar um crivo, né, uma triagem do que pode, do que deve, do que vai ter que cortar, porque a gente tem muita coisa e não dá conta de ler tudo. Esse é um fato. Então, a primeira coisa que eu acho que deve ficar bem clara para quem vai fazer um trabalho, elaborar um projeto, que é o que vocês, quem não fez ainda, está em curso de fazer, né? Vai ocupar esse lugar numa pós-graduação, tem esse sonho, tem o desejo e a possibilidade, senão eu não estava aqui. Né? Se vocês estão aqui, vocês têm a possibilidade, sim, disso. Não é uma questão de organizar as coisas e direcionar para isso. E eu não estou dizendo com essa fala que é fácil, de jeito nenhum, é muito difícil. Mas a gente é capaz.
A gente é capaz de nos ajudar e nos, como é que eu posso dizer? Para além de ajudar, nos complementar. Porque no esforço de dar conta de alguma coisa, aparecem, né, as dificuldades e as possibilidades. E aí eu volto também um pouco para a minha trajetória como pesquisadora, quando eu disse para vocês, né, eu tenho uma intenção quando eu entro na universidade, que era de aprofundar o meu conhecimento da língua inglesa. E eu passo por um profundo desgosto, né, com o curso, e já na parte final do meu curso de letras, eu tive um clique muito forte que eu devo a uma disciplina em especial a uma professora, que hoje é minha colega de departamento, que é a professora Márcia Mani. Eu jamais posso deixar de mencionar, porque foi muito marcante para mim. Não foi ela que me abriu a cabeça, porque isso não existe, não é? Mas ela foi a, a pessoa que abriu a abertura para as possibilidades que eu vi em mim, né? Eu pensei, caramba, é muito interessante, é muito desafiante e mágico até, né, saindo assim para outra esfera, estudar literatura, né? Em que sentido eu comecei a entender que isso era desafiador? Eu consegui ultrapassar aquela medida da, como é que eu posso dizer, do trabalhinho, né? E eu não estou desmerecendo também esses trabalhinhos, não, eles são muito úteis, às vezes a gente desconhece os autores que a gente, né, coabita no nosso país, e, enfim. E quando eu me vi diante desse escritor, que no caso foi o Érico Veríssimo, um escritor brasileiro que eu achava interessante, mas porque eu conhecia da televisão, né? E aí a gente vem de uma fase, eu estava inclusive conversando com o professor Dino, de que a gente tinha séries tem ainda séries muito boas, né? Sobretudo as que são feitas pela Rede Globo, mas adaptações de obras, né? E tinha passado há alguns anos uma adaptação excelente da trilogia O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento, para quem não conhece, infelizmente é possível, que não sei se vocês reconhecem essa obra, há um filme que foi feito, na verdade há uma série, que é a da Rede Globo, que foi em 85, existe um filme preto e branco, que é de década de 50, e um filme mais recente, que já tem 12 anos, de 2013, e que, à época, quando eu me vi nessa disciplina, e veio essa leitura obrigatória de uma obra de Érico Veríssimo, aí, o que que acontece? Geralmente, uma pessoa que cursa letras, ela tem um certo perfil de interesses, ou então ela não vai conseguir terminar o curso. Ou se vai conseguir terminar o curso, ela vai ficar muito infeliz com o resultado, ou com o tempo que ela perdeu. Eu digo muito isso para os meus alunos, às vezes. Eu digo, como alguém pode entrar no curso de letras sem minimamente gostar ou de ler, ou da língua estrangeira, ou da língua portuguesa, ou da linguística, de algum modo? Não consigo entender muito bem. No meu caso, eu tenho uma trajetória de leitura, mesmo que fosse, como estava falando com o Dino, das, das revistas Tex, dos milhares de quadrinhos, e eu tinha essa influência de leitora. Então, quando eu me vi na disciplina e tive que ler aquilo obrigatoriamente, que era o livro. Primeiro foi Incidente em Antares. E aí, eu me lembro que estava muito difícil da turma encontrar o livro,
e ele era um livro mais caro, a professora mudou e já tinha comprado o meu, olha só. Ela mudou para O Prisioneiro, também do Érico, e eu consegui uma cópia, uma Xerox, né, do livro Prisioneiro que tinha na UFMA. Então, alguém pegou o livro, os coleguinhas que, né, tinha que ler todo mundo ao mesmo tempo, a gente fazia a cópia e aquele livro me impressionou de um tanto que eu fiz um trabalho, acho que foi o primeiro trabalho que eu realmente me envolvi, porque ele despertou em mim o interesse. E aí é onde mora a pergunta. Por isso que ela é muito individual. Não adianta eu pegar a pergunta de outros. Então, bem aqui no nosso objetivo dessa aula de hoje, seria, né, ensinar a formular perguntas de pesquisa bem definidas. Eu tenho como dizer como eu fiz e como dizer mais ou menos como vocês podem fazer. E a primeira coisa que eu digo é essa: examine o que você realmente quer saber, porque a dúvida do outro nunca vai ser respondida a contento, se ela não é a sua dúvida. E às vezes podem ter dúvidas semelhantes, né? A pessoa que vai fazer um mestrado, ela não precisa necessariamente fazer uma obra, um, um trabalho inédito, né? Isso se diz muito mais, até hoje, até mais duvidosamente no caso do doutorado. Mas o que acontece, o salto que a gente faz da graduação para a pós-graduação stricto sensu, no caso o mestrado, é exatamente aí. A gente vai definir um perfil de estudante que é muito diferente. Uma vez um aluno meu, que era PIBIC, ele disse assim para mim, mas às vezes eu me sinto uma fraude. E eu pensei, oh meu Deus, é assim mesmo. Às vezes a gente, será que é isso? A gente vive num mar de dúvidas, né? Mas quando a gente decide estudar, aquilo ali é a sua dúvida. Então, tipo, não mexe com a minha dúvida, não mexe com a minha pesquisa, e é aí que vem o papel do autogerenciamento de conhecimento do que você tem e do que você conseguiu, né, juntar até ali, né? Aí vem uma parte aqui também da aula que é com relação ao conteúdo. A relação entre tema e problema. E a importância de um problema de pesquisa claro e específico. Qual seria a relação entre tema e problema? Digam para mim o que vocês pensam, depois, quando for a hora. Mas vamos lá. Eu vou usar mais uma vez o exemplo que eu conheço bem, que é o meu em relação à minha primeira pós-graduação, stricto sensu, né? Eu fiz outras lato sensu, eu cheguei a ter, eu fiz uma especialização em turismo e fiz uma especialização em ensino de línguas. E é a diferença, é o lato sensu, né, e o stricto sensu quando passa a ser o mestrado. E a diferença mais forte é a escrita, né, do trabalho. O que é que eu quero dizer com isso? A gente começa a encarar várias coisas de uma maneira mais responsável, mais séria, mais, posso dizer, criteriosa, né? Coisa essa que a gente não aprende na noite para o dia. Não vai ser aqui, numa exposição curta como essa que eu estou fazendo com vocês, que vocês vão, né? Eu descobri o que eu vou fazer. Tem um percurso, tem uma abertura que a gente dá. E essa pergunta só pode aparecer
com relação ao que a gente já tem. Então, quando eu digo isso, eu falo, vou dar mais uma vez o exemplo que fica mais fácil de vocês entenderem. Voltando para o Érico Veríssimo, ele é sempre meu norte com relação ao meu percurso, porque os escritores, no caso da literatura, a meu ver, eles têm um papel que se mescla com a nossa vida de uma maneira muito intensa, a deixar com que a gente tenha praticamente uma relação pessoal, né? Eu penso no Érico, eu penso, ele é meu professor. Ele foi um dos meus professores de literatura. E não necessariamente aquele escritor tenha sido professor na sua profissão, né? Alguns são. Curiosamente, os meus dois escritores de escolha para estudo no mestrado e no doutorado foram professores. O Érico Veríssimo foi professor de literatura brasileira, quando ele morou várias vezes fora do Brasil, mais especificamente nos Estados Unidos, e ele dava aula. Não regularmente, aliás, até deu aula regularmente por uma fase, nos anos 30, não, para lá, ele é de 1905, nos anos 40, 50. E depois ele fazia muitas palestras, sempre sobre literatura brasileira, e tem livros. Então, quando eu comecei a estudar de verdade, e aí, gente, é quando eu falo para vocês, o meu mestrado, ele não veio imediatamente. Eu tive, assim, essa história de ter um momento de deslumbramento, né? Eu fiquei deslumbrada com um livro daquele escritor. Esse um livro me levou para 32 livros dele, porque eu fui pouco a pouco lendo um por um. E é assim, ah, meu Deus, o meu escritor não tem 30 livros. Tem 5. Tem mais, não sei, mas uma coisa vai puxando a outra. E aí eu comecei a aprender, por exemplo, o quanto eu tinha sido uma espécie de negligente com o entendimento do que era literatura. Eu não fazia muito bem, assim, distinção, né? E aí as minhas dúvidas foram começando a aparecer. Mas espera aí, um escritor que escreve ficção, escreve, por exemplo, a história da Ana Terra, do Capitão Rodrigo. Ele pode escrever outras coisas e existem outras coisas, isso é considerado literatura, e foi aí uma das minhas primeiras descobertas, que eu fiquei muito impressionada. O próprio escritor, o Érico, tinha livros de várias coisas, não eram só romances nem contos. Ele tinha livros de viagem, né, em que ele descrevia viagens dele mesmo, e ele tinha uma coisa que eu não fazia a menor ideia, assim, não é que eu não fazia ideia, eu não entendia aquilo no mundo literário, que é a autobiografia. Isso daí, para mim, fez uma diferença muito grande, porque eu comecei a querer saber mais sobre esse tema, né? E tudo mais ou menos junto, como eu falei para vocês, ainda na graduação eu comecei a devorar. Eu devorava os livros do Érico, e quando eu fui defender o meu TCC, que é um ponto muito importante também, que eu acho que ele geralmente nos conecta com, muita gente usa seu TCC para fazer o projeto de mestrado, e daí vai seguindo, né? Eu não fiz isso, não foi o caso, mas foi o autor, né? Eu usei o mesmo autor do meu TCC, que foi o Érico, mas eu mudei de gênero, porque eu primeiro estudei, aí volta lá para quando eu falei para vocês do curso de turismo, quando eu descobri que o Érico tinha livros de viagem, eu nem sequer entendia que livros de viagem era um tipo de literatura, né? E eu fiquei deslumbrada com aquilo. E aí eu fui querendo entender mais.
Mas como assim? Livro de viagem pode ser analisado? Eu posso estudar livro de viagem? E eu fui começando a estudar isso, descobri, né, a orientação, né, dos professores, a gente apresenta aquilo para uma banca, e aquele mundo que é absolutamente solitário, ele vai começando a ficar real, ele vai começando a ficar plausível e legitimado, porque quando a gente apresenta um trabalho, se não é, pelo menos eu penso deveria ser, é um momento de afirmação, de dizer, poxa, eu estudei isso aqui, eu entendi isso aqui, e um professor que estuda isso há mais tempo do que eu me disse que é bom. Então, sabe, é uma validação. Por isso que, para mim, não faz o menor sentido uma pessoa gastar tanta energia para fazer cópias, não é? A gente tem aí, não vou enveredar por isso, necessariamente, mas é inegável o uso das inteligências artificiais na academia, infelizmente, para fazer, eu não sei nem se eu posso chamar de plágio, mas para, tipo, quando você abre mão de um papel que é seu, né, autoral, para uma formulação de ideias, né, de desenvolvimento de texto. Não é usar como organizador, ou como formulador de cronogramas ou de listas. Todo mundo faz isso, todo mundo usa. Agora, usar a inteligência artificial para, né, escrever o texto, ou seguir regras ali, aí é outra história. Eu estava falando com a minha filha, ela me perguntou alguma coisa se eu tinha usado o chat GPT, eu disse, eu tenho um pouco de preguiça, porque quando eu vou pensar em mandar ele fazer, eu já sei mais ou menos o que é que eu quero fazer e vou lá e faço. Então, tem um pouco disso. Mas, a grande diferença, e aí puxando sempre para o cerne do que eu falo no começo, o maior problema de pesquisa, ele é individual, seu, e é humano. Então, se você disser para o chat GPT, me dê ideias de pesquisas em literatura, vai falar um monte, mas ele vai falar a sua dúvida. Ah, ele falou a minha dúvida, eu acho isso aqui interessante. É diferente achar interessante de, como eu falei há pouco, você despender uma energia enorme para fazer uma análise e ter o prazer de saber. Foi eu que fiz, isso é legitimado, aprovado, comentado por algum outro professor, pelo, né, por uma banca, né, que todo mundo tem que passar. E é um momento de certa aflição, como não, né? A gente tem essa sensação quando a gente vai fazer uma prova, isso é humano, é totalmente normal. Mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso, né? Ter a concretização de que aquela coisa era um ponto de interrogação, era um problema de pesquisa e virou um trabalho. Então, eu vou voltar aqui para o meu cronograma para eu não me perder tanto. Vocês viram, eu já estou falando aqui há um tempão e ainda não cheguei nem na metade. Tem muita coisa para dizer para vocês. Anotem as perguntas aí para vocês me fazerem depois e eu vou seguindo aqui. Relação entre tema e problema. Não, tem uma coisa que eu pulei aqui. Como perguntas bem estruturadas orientam a pesquisa literária. Tá. Peraí, minha gente, que eu estou aqui nas janelas. Uma pergunta bem estruturada, ela tem a capacidade de fazer o direcionamento da investigação e a delimitação do escopo de estudo. Tá. Aí eu decido que eu vou estudar
eu vou fazer um projeto de pesquisa para submeter a uma prova de pós-graduação, stricto sensu, um mestrado. Eu vou falar sobre Grande Sertão Veredas. Eu vou falar sobre o tempo e o vento. Eu vou falar sobre a Valovara. Gente, é possível até que por um tempo alguém consiga fazer um mise-en-scène ou finja. E eu não estou falando de cópia, né? Eu não acredito que a esse ponto a gente esteja falando sobre a possibilidade disso, principalmente quem está assistindo a um curso como esse. Eu estou falando de dedicação genuína, né? Plágio é uma coisa pavorosa. Mas, quando eu imaginar que eu quero fazer um trabalho, um projeto, eu vou me munir daquilo que eu tenho conhecimento. Ah, eu não tenho conhecimento total disso. Não, senão você já estava com doutorado. Mas o que eu quero dizer é que é preciso que a gente tome pé. Tipo, eu li um romance. E esse romance é ele que vai dar o start para minha pesquisa. Eu quero saber por que esse romance, eu quero saber a trajetória no tempo e vento, vou usar esse exemplo, que é o meu, a trajetória da memória nas personagens femininas. Né? Esse foi o meu trabalho de mestrado. Só que quando eu estava lá no comecinho, eu comecei a ver que muito do que se falava de memória, que foi algo que me interessou muitíssimo, eu pensava assim, como assim memória? Olha aí a pergunta, mais uma pergunta. Se estuda memória? Como assim se estuda memória? Eu fui entender que a memória é um mundo inteiro de estudos, em várias áreas, e que na literatura ela tinha essa possibilidade de análise. E aquilo me deixou muito intrigada e muito empolgada. Lendo, né, tendo lido eu nem tinha lido O Tempo e o Vento todo, porque ele é enorme. É uma trilogia que tem 7 livros, grandes. Então, mas eu já tinha percebido que ele tinha uma linearidade e uma definição bem acentuada do mundo feminino e do mundo masculino. E aí foi quando eu comecei a ler sobre o tempo e o vento. Isso tudo, gente, eu estou ainda na graduação. Eu estava no entretempo, terminando a graduação, ou eu já tinha terminado. Não, foi tudo muito perto uma coisa da outra, porque eu praticamente saí da graduação para o mestrado no ano seguinte. Mas eu já estava começando a ler os teóricos, textos teóricos, não eram os teóricos base, eu ainda lia um livro sobre artigo, aí eu fui começando a entender que haviam artigos sobre. E eu estou falando aí de um tempo em que a gente tinha internet de escada, em que o acesso a periódicos era só no papel, tá? Vamos aí para 2002, 2003, e que a gente tinha outra forma de acesso. Então, eu fui fazer o meu primeiro projeto e foi muito interessante ver que eu consegui concluir ele e ele tinha uma lógica para mim. Ele fazia um total sentido para mim. E aí é a grande chave, né? Porque a minha pergunta de pesquisa era assim: como as personagens femininas do Tempo e o Vento atravessam o romance e elas são responsáveis pela memória? Ó, agora vamos lá. Quantas coisas eu tenho aqui? Personagens femininas, o Tempo e o Vento, memória. Esses são 3 estratos mais amplos, né? E aí dentro deles eu tenho
no mundo feminino, eu vou trabalhar com feminismo, crítica feminina, ou eu vou usar o arquétipo feminino? Vamos vendo. Ah, o Tempo e o Vento. O que que eu vou trabalhar no Tempo e o Vento? Do que trata esse livro? Onde ele se passa? No Rio Grande do Sul. Quando ele se passa? Ah, ele começa no século XVII e vai até 1945, século XX. Então, eu preciso saber da história do Rio Grande do Sul. Lá vou eu atrás da história do Rio Grande do Sul. E a memória? Esse aí eu não tinha nada. E aí eu comecei a estudar muito os livros sobre a teoria da memória. Bergson, é, o historiador que foi o meu principal, que agora eu não estou lembrando o nome para falar em memória, e por aí vai. E eu tenho um livro que eu trouxe aqui para falar de você, para vocês, que é um livro que me acompanha desde essa época, quando eu já estava no mestrado, que é O Demônio da Teoria, Literatura e Senso Comum. Ele é um livro fundamental para quem vai estudar literatura. Eu sei que vocês não são só da literatura aqui nessa sala, acredito. No entanto, eu acho que ele pode ser de grande valia para todos, né? Inclusive para quem não seja, e para sempre. É um livro incrível. Eu vou, venho e sempre encontro aqui alguma coisa que me ensina muito, né? E é da minha natureza. Por exemplo, eu acho que quem vai estudar, não sou só eu, não, mas é da natureza de quem vai ou volta para a academia, como é o caso de muita gente. Ah, parei de estudar faz tempo, tá bem-vindo, né? Não tem hora certa para ninguém, ou você passou, não. Mas a gente tem uma natureza curiosa. E o que que um curioso faz? O curioso corre atrás de uma pergunta o tempo todo, né? Então, é, eu trouxe somente esse livro aqui, botei ele aqui do meu ladinho. Talvez eu leia para vocês alguma coisa em especial, mas, sobretudo, o que eu quero dizer é que, a partir de se deparar com um texto que nos parece absolutamente enigmático, é que a gente vai começar a desvendar, né? Então, a outra coisa sobre o problema de pesquisa e a formulação de hipóteses, ela se liga muito fortemente também, né, a meu ver, com algo que nos forma, nos faz ser o que a gente é. É a questão de estudar aquela coisa que te desafia, né? A gente tem uma espécie a gente, quando eu estou dizendo, minha gente, estou colocando nós todos aqui como estudantes da área de letras, a gente tem uma tendência a querer desvendar as coisas, né? Tem um meio Sherlock Holmes de entender o mundo, que é pela curiosidade, pela o enigma, né? O enigma é uma coisa incrível. Então, vem aí o direcionamento da investigação e a delimitação do escopo de estudo. Como eu falei para vocês, desse, por exemplo, né? Lá no meu caso, eu queria estudar as personagens femininas com uma ótica um pouco mais pelo lado arquetípico, mas sem ser tão profundamente a história do Rio Grande do Sul, né, que se liga ao romance. Era impossível estudar a memória sem que eu soubesse minimamente a história desse estado e a memória. Então, a partir dessa minha delimitação, eu fui em busca das respostas. E aí a busca pelas respostas que a gente tem, ela, às vezes, ela convém que não seja muito limitada, né? E eu comecei
a beber em muitas fontes, tentar entender muita coisa. E outras que foi preciso deixar. Por exemplo, no caso quem vocês talvez não conheçam, que eu citei agora há pouco, o Henri Bergson, era muito difícil para entender aquela altura. Para chegar num entendimento um pouquinho melhor dele, eu precisei ler um monte de outras coisas. Eu fui conhecendo outros autores. Ah, mas como eu vou saber que eu não sei se eu não sei? Quando a gente está na aula, ou quando a gente começa a ler, e a gente começa a ver um monte de nomezinho que a gente nunca ouviu falar na vida. E assim as pessoas falam de uma maneira tão natural. E aí a gente fica assim, como assim? Né? Eu chego até aqui e nunca vi esse nome. Porque a gente nunca viu tudo. É impossível, gente. A gente tem informações diferentes. Eu prestei atenção mais numa coisa naquela aula, ou aquilo ali não me instigou tanto. E eu acho que é essa diversidade que enriquece os nossos estudos. Então, é preciso também que a gente tenha a ideia de que é da diversidade que a gente pode tirar, né, o nosso grande trunfo, a nossa dúvida não é igual à dúvida de ninguém, né, como eu falei lá no comecinho. E que bom, já pensou todo mundo estudando a mesma coisa? E olha que às vezes dá certo, né? Eu faço parte de um grupo que estuda o escritor Osman Lins, todo mundo estudou Osman Lins e cada pesquisa é diferente da outra. E é muito legal vivenciar isso também, né? Aí é outro ponto de que eu talvez não tenha tempo para falar aqui hoje. Mas eu vou dizer para vocês um exemplo. Eu vou ler um pedacinho da introdução desse livro aqui, do O Demônio da Teoria, de Antoine Compagnon. Eu vou escrever aqui o nome, talvez alguns de vocês já conheçam, O Demônio da Teoria. Tem um pequeno subtítulo, que é Literatura e Senso Comum, e o nome dele, Antoine Compagnon. Compagnon. Não, ainda está errado, Maria. Compagnon. É assim mesmo, né? Trocando aqui as letras. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Na introdução, ele diz assim: parodiando uma célebre frase. Cito: os franceses não têm a mente teórica. Segunda citação. Pelo menos até a explosão dos anos 60 e 70. A teoria literária viveu então seu momento de glória, como se a fé do prosélito lhe houvesse, de repente, permitido resgatar quase um século de atraso em um átimo de segundo. Os estudos literários franceses não conhecem nada semelhante ao formalismo russo, ao Círculo de Praga, ao Lyricism anglo-americano, sem falar na estilística de Leo Spitzer, nem da topologia de Ernst Robert Curtius, do antipositivismo de Benedetto Croce, nem da crítica das variantes de Gianfranco Contini, ou ainda da Escola de Genebra e da crítica da consciência, ou mesmo do antiteorismo deliberado de Leaves e de seus discípulos de Cambridge. Olha quanta coisa, minha gente. Domina isso aqui tudo? Não. Aí a gente vai o quê? Grifar e começar a procurar quem que é esse povo. Mas por que eu tenho que saber da escola de Frankfurt? Pergunta. Para que eu tenho que saber? Parará, bararé. Por que isso aqui influenciou Machado de Assis? Quem foi esse que... Por que Machado leu isso? E por que ele ficou influenciado? Que mundo era esse que Machado vivia? Por que o escritor que eu estou analisando faz referência a esse texto? Ou por que o personagem se comporta dessa forma? Quem escreveu esse personagem? Foi um homem? Foi uma mulher? Foi quando? São dúvidas, né? São dúvidas
É excelente livro, acho que foi a Amanda que falou. Então, a gente não vai pegar e saber tudo, a gente vai claudicar nas coisas, mas a gente vai pesquisar, a gente vai tentar entender. Essa é a grande chave. Quem resolve fazer uma pesquisa está querendo entender uma coisa. Quem resolve fazer uma pesquisa quer resolver um mistério. E aí é tipo como o Sherlock Holmes mesmo, né? A gente vai colocar a lupa nas coisas, a gente vai tentar entender. E aqueles autores que a gente nunca ouviu falar, e alguns deles a gente não vai nem conhecer, porque não dá para conhecer tudo, mas a gente vai abrir uma luz, uma clareira, né? Para quem? Para a gente. Ninguém vai fazer uma pós-graduação para mostrar para alguém, pode até ir, mas vai ser infeliz. Uma pessoa que, como eu falei, tem disposição a gastar essa energia toda, ela precisa, né, dentro da previsão de carreira e da previsão de necessidade de conhecer, um passo muito grande, né? Abrir mão de muitas coisas. Resolve estudar, abre mão de muitas coisas. Ah, qualquer escolha que a gente faça na vida é assim, ok, né? Mas eu estou falando aqui para vocês de algo que é a nossa ferramenta. E a nossa ferramenta qual é? A dúvida. O grande lance é a dúvida, não é a resposta, né? Enquanto a gente tem dúvida, a gente busca. E uma pessoa que estuda literatura, ela sempre está em busca de alguma coisa a desvendar num texto, né, de um dos gêneros literários. Aí vamos seguir aqui mais um pouco. Amanda, como está o tempo? São 8h06. Será que o professor Wendel já está aqui? Eu não sei como é o tempo. O Wendel, acho que não está ainda, não. Não? Então você Então, eu vou falar. pode ficar mais tempo. Ah, o Wendel está aqui já. Está a Aqui. postos. Já está a postos. Certo. Entrou Tá aqui bom, como se querido. fosse uma. Sorrateiro. Rapaz. Ajudou Vocês não aqui. imaginam a minha felicidade de dividir essa aula com o Wendel. Sabe por quê, minha gente? Ele foi Imagina. meu aluno na graduação. Um excelente aluno, de que eu jamais vou me esquecer. Estou tendo aula, né, também. Há uma minha. Então, então, acho que mais 15 minutos, mais 10 minutos, Araci. Tá bom, tá certo. Eu acho que a gente pode passar agora para a parte das perguntas. Eu tinha muita coisa ainda para falar, Ou a mas gente poderia passar para o Wendel e depois a gente voltaria às perguntas. Você que sabe. vocês estão fazendo assim em geral? Geralmente ao final a gente faz Então tá. perguntas. Eu vou colocar Vocês aqui é o que meu sabem. e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida especial que queiram fazer, fiquem à vontade. Também tem Instagram, pode me seguir. Deixa eu ver se é assim. Fiquem à vontade para falar comigo, melhor no e-mail, porque. Então a gente faz assim, né? Acho que sim. Então pronto, eu vou ficar Desde por já, aqui professora. escutando o Luiz Wendel. Henrique aqui, só para agradecer a sua contribuição, né, nesse primeiro momento do bloco, encerrando, e que é de grande valia quando você coloca que a gente tem que ter, com base aí, essa dúvida, né, surge tudo a partir da dúvida. Então, de certa forma, é algo que, como base, que serve de incentivo e de toda a sua trajetória, como você colocou também para a gente, tá? Obrigado. Obrigada, Luiz. É muito bom ter o retorno de vocês também. Então, anotem as perguntinhas para depois da, da fala do professor Wendel, vocês me dizerem também alguma coisa ou perguntarem mesmo, tá bom?
Muito, muito obrigada por seu tempo, paciência e atenção. Posso? Posso, Luiz? Acho que pode sim. Wendel, você tá como organizador, tá? Se quiser Ah, ele está projetar, conseguindo acho. falar normalmente, Oi? não? Ele Tá. consegue? Professor Dino, a gente pausa a gravação e reinicia? Acho que sim, pode ser. Tá, então eu vou estar pausando a gravação e aí, a partir do momento que a gente começar a regravar, eu aviso aqui, tá? Tudo bem, que aí fica em separado, Wendel.